Estamos aqui com mais um episódio do Futebolzismo, hoje com uma edição especial, atendendo a pedidos. Tanta gente falando, pô, vocês não falam do Galo, vocês ficam falando até de Champions League, mas não falam do Galo. Então, beleza, vamos fazer um programa falando do Galo. Como vocês sabem, cruzeirense e flamenguista, a gente não tem tempo de ficar vendo todos os jogos do Galo, né? Porque a gente tem mais que fazer. Então, para isso, trouxemos dois atleticanos ilustres, um já com carteirinha de sócio aqui, direto da madrugada de Berlim. Madrugada, André? Quantas horas aí agora? São 10h39. Não é tá madrugada, tá de boa. Hein? Tá de boa. Mas tava cochilando, pô. É difícil, né? 9h30 tá cochilando. E pela primeira vez nesse programinha, Timóteo Costa, outro atleticano ilustre, para a gente poder destrinchar o Galo aqui. Vai ter muita coisa legal para você que é atleticano e que reclama que a gente não fala do Galo. Então toma, Galo. E aí, senhores? Como vão? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu só vejo vocês agora na internet mesmo. Timóteo tomou até banho para aparecer na live aqui. Não, arrumar o pouco cabelo que me resta. Tá bonitão, pô. Tá bonitão, né? Mas é um momento muito bom, né, pra gente, né, Timóteo? Estar aqui, o Cruzeiro nessa lama que ele tá. Começou, vai lá. André, né, vai que hoje o programa é seu. Fala aí. O André, né, velho? Eu vi o último programa, o André falando, porque eu queria que o Cruzeiro tivesse falido, acabado, todo político falando. Não, porque eu não gosto quando o Galo tá na Série B, eu queria que o Galo tivesse na Série A. Eu partilho do mesmo ponto de vista do Bruno. Eu, assim, como atleticano e como a rixa é muito grande ao longo dos anos, o Cruzeiro ter passado esses anos todos na Série B foi bom por um lado, mas ruim por outro. Eu gosto dos clássicos também, eu gosto do Galo jogando contra o Cruzeiro. Eu valorizo a história, eu valorizo o Cruzeiro como um grande rival nosso, que é legal, mas tem gente que não, que fala para provocar, que não é, que nunca teve rivalidade, que o Cruzeiro é monstruoso, o Galo. Essas e outras falanças dos cruzeirenses são o que tornam o André o que o André é. Eu não ligo muito, porque eu sei que isso parte dessa parte da brincadeira do futebol, de encher o saco do rival. Mas eu fiquei muito feliz durante o período que o Cruzeiro ficou mal e esperava que o Cruzeiro tivesse acabado mesmo, mas não acabou. Então, vamos lutando, né? Então comenta aí, atleticano. Então comenta aí o último jogo do Atlético aí, comenta aí. Não, o que você acha de empatar contra o Vitória, dentro de casa? Fazendo de rebaixamento, inclusive, né? A gente está em quarto na tabela de baixo para cima. Acabou que esse jogo foi muito tarde aqui, né? Na Alemanha. Começou, acho que foi 00h30, domingo, né? E aí não deu para ver, eu só vi os highlights depois. Cara, tá melhor que o Cruzeiro, né? Mas tá... Não, porque o Cruzeiro tá na frente da tabela, né? Tá melhor que o Cruzeiro. O objetivo de vida melhor por quê, né? Ficar na frente do Cruzeiro, então. Melhor só porque o Cruzeiro perdeu do Iki, só isso. Só por isso tá melhor. Então fica de Não, mas não tá melhor que o Cruzeiro tá na frente na tabela. Como é que tá melhor por quê? Não tá melhor de forma nenhuma, mas o jogo contra o Vitória é um time encardido. O Galo tem um histórico estranho contra esses times que são considerados times menores, mas que são times que costumam jogar com raça, time aguerrido. E toda vez que o Galo joga contra esse time, Vitória, a Chapecoense, algum outro time assim, que o time parece que revive os times, e os times dão trabalho pro Galo. Isso é normal, eu já esperava. Quando o Galo foi jogar contra o Vitória, alguém estava falando, eu falei, isso vai dar um trabalho. Dito e feito. Eu vi os melhores momentos também, eu não vi o jogo porque eu tô velho, eu fui dormir às 8 da manhã, porque eu trabalho. Os gols que eu vi do Vitória foram erros de contra-ataque, do Galo não conseguir pegar a transição, o lateral do Vitória é muito rápido, mas depois o zagueiro do Galo foi tentar dobrar na marcação e tomou uma bola nas costas e não foi no gol. O outro gol foi outro cruzamento, da mesma esquerda, pro meio, e o cara cabeceou e meteu o gol. O Galo tem tido um problema sério com bola aérea tem um tempo já. Toda vez que chove bola na área do Galo, você sabe que vai ser gol. E esse problema de transição, ele não é culpa tanto do lateral e da zaga, quanto é problema do meio-campo apoiar essa defesa. No meio-campo do Galo, eu vou falar, desde que a gente perdeu o Pierre e Donizete, meu amigo, o meio-campo do Galo é uma mãe. Não tem um marcador que seja um cara que bote moral e estabeleça o meio de campo do Galo, fala assim, aqui é nosso, nós vamos jogar a partir daqui. Não. A gente tem um problema de conexão sério entre a zaga, o meio-campo e o ataque, isso já tem tempo já. Tá faltando um xerifão. Eu gosto de xerifão, sou praticando. Minha vida inteira eu vi de Doriva até Leandro. Sempre o meio do Galo tem um xerifão. Não tem mais, velho. Isso me deixa louco.
Eu vejo o jogo do Galo e não tem um cara para dar uma porrada ali no meio campo, para roubar uma bola, para botar o time nas costas, entendeu? Timóteo, mas quando eu jogava bola com você, você é um cara habilidoso, velho. Você tá pedindo pro pessoal meter uma porrada, descer a bucha lá, filho. Você gosta do volantão? Ué, filho, mas... Eu gosto de quem joga aguerrido. Eu gosto do time do Galo de antigamente, quando você falava que a gente era o time da raça. O time do Cruzeiro, pelo menos na minha cabeça, nos meus 39 anos de vida, lógico, não os 39, mas quando eu comecei a entender futebol um pouco com uns 12 anos, o time do Galo sempre foi o time da raça, o time do Cruzeiro sempre foi o time da técnica. Pelo menos era assim que era dividido na nossa cabeça. O time do Cruzeiro sempre foi um time mais tático, técnico, de toque de bola, e o Galo sempre foi um time de lutar para poder conseguir a bola e de ganhar, e de atacantes, até atacantes raçudos, entendeu? O Galo sempre foi essa característica. Desde 2012, quando a gente adquiriu o Ronaldinho Gaúcho, essa narrativa mudou, o Galo começou a investir, ter mais dinheiro também para poder investir, graças a Deus conseguiu dinheiro, não sei de onde, não vou comentar isso. Não um monte de dinheiro, né? Não um monte de dinheiro, não existe. Mas aí o Galo começou a meio que refinar, né? Começou a se tornar um time mais de toque de bola, um time... Eu não gosto como atleticano, eu sou a favor do time bater para poder pegar a bola, enfiar a bola de qualquer jeito para dentro do gol, e é assim que eu gosto do meu Galo, entendeu? Mesmo você jogando bola... E aí, André, a mesma visão? Do rotineiro, então. Então, entendi. Não, mas você, André, como atleticano? Minha visão é totalmente oposta do Timóteo. Totalmente. Mas olha o meio de campo do Atlético aí, me fala aí o que poderia... Não tem ninguém pegador aí? O Fausto Vera não pega... O Rubens não é pegador? Não, o Timóteo tem razão quando ele fala que depois de 2012 mudou. E de fato mudou mesmo, né? Assim, o Galo sofreu muito na década de 90, sofreu muito na década de 2000, e se ajeitou ali em 2012, 2013. E desde lá é um clube que investe muito, mas traz de fato jogadores que não têm essa identidade de raça, né? De carrinho, de dividida e brigar pela bola. O Galo colocar o coração na ponta da chuteira e lutar pela bola do jeito que ela vem, entendeu? Exatamente. Então, mais recente ali é tipo um Pierre, Leandro Donizete, esses caras. Então, o legal do porquê que a gente tinha o Leandro Donizete, nessa época era a época do Ronaldinho Gaúcho. Você tinha uma qualidade imensa em um jogador e ele sempre ia iniciar a nossa ofensiva, né? Então a função do Pierre Donizete era o quê? Você quebra a jogada do adversário, rouba essa bola e liga ela no homem que sabe e ele vai se virar. Aí o Ronaldinho Gaúcho olhava para frente, falava com o Bernard, corre meu filho que você vai receber a bola onde você quiser, e olhava para a área e tinha um atacante grande criava muito espaço, que era o Jô, e falava, qualquer coisa eu meto essa bola no Jô na linha alta e ele vai fazer esse gol, porque eu vou achar ele numa posição boa. Não, e tinha o Tardelli ainda, né, que era muito rápido, estava no auge também. Então a gente tinha... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, porque assim, vocês estão falando aí do Galo que vocês acham ideal, do que vocês gostam e tal, tudo assim. Por que a referência é tanto 2013 e não 2021? Cara, eu não estou falando que era referência, eu estou falando, a gente está voltando quando começou a mudar, entendeu? E a gente vai voltar por que os nossos volantes, a gente não tem contratado volantes no histórico do Galo, que são volantes com essa característica mais pegada, de quebrar uma jogada e ligar ela no cara que sabe. O outro, se eu me lembro, não estou lembrando o nome dele, André, era um outro muito bom também, que depois que o Pierre saiu, ele entrou no lugar, era o Josué? Não. O Josué entrou também junto com esse pessoal. Era Carioca. Era alguma coisa carioca. Rafael Carioca. Ele era muito bom, de qualidade. Com a bola no pé, ele jogava muito bem, mas a marcação sempre achei também fraca. Entendeu? Então, não é que eu não quero que o time jogue bola, toque bola bem e tenha um esquema tático bom. Mas eu prefiro ter, na referência da minha volância, pelo menos um cara que é um cara que vai destruir jogada. Ele vai quebrar a jogada do time adversário e montar essa defesa e chamar a atenção do time para poder puxar a defesa. E eu acho, pelo menos na minha análise, que eu não tenho, sou só um torcedor apaixonado, que o Galo tá faltando isso. Mas a perspectiva para o ano é boa? O que vocês esperam desse time do Galo, hein? Deixa o André falar, depois eu falo. Eu acho que sim, é um clube que tem bons jogadores, né? O Wick tá compartilhando aí a escalação. O Gustavo Scarpa é um cara super habilidoso, tem o Hulk, o Rony, tem o Coelho. Coelho, né? Coelho. O lateral esquerdo da seleção, né? Arana, que joga muito.
O Alonso, então assim, é um time, o Everson é um bom goleiro, é um time sólido, cara, é um time sólido, não merece estar na posição que está agora. Assim, na última live que a gente, quando falamos do Galo, eu falei que, não espero muita coisa, mas o Galo ganhou o Mineiro, eu falei, não, esse ano vai de novo, hein? Eu acho que vai brigar lá em cima, não vai brigar pelo título não, mas eu acho que garfa aí uma Libertadores. Um time bem Garfa, que é o caneco? Garfa pega uma vaga, né? Vai pegar uma vaga da Libertadores. Eu também acho que pega. Mas Sul-Americana não dá, não? Para ganhar a Sul-Americana? Eu acho que com sorte dá. Dependendo de como os times que ele pegar. O que você perguntou ali, Bruno? Mas sorte não é o forte do Galo, nunca foi. A gente não tem. Que isso, cara, mas a Sul-Americana, o Cruzeiro já caiu, que era o rival, assim, que clássico é clássico e vice-versa. Já caiu? Né? Não, Acabou, já caiu, já? cara. Ué, que isso, cara. Perdeu pro Mochicana, dos índios lá. Se você não ganhou do pessoal que veio, que nunca jogou bola na vida, chegou um dia e falou assim, gente, tem uma possibilidade no Brasil lá, o pessoal tá precisando de um time. A galera da terra lá, que conquistou a terra lá, nem sei do que país que é, falou, não, vamos ao Brasil lá, conhecer o Brasil lá. Eu zoeira que era, puxou o padeiro, o leiteiro, chamou pra jogar bola. Você falou a história do time, é o Cicobi dos índios. O Cicobi dos índios, pegou lá o Cicobi. Mas a história do time é essa mesmo, era um sindicato que os índios montaram porque eles não conseguiam crédito no banco, aí eles montaram um sindicato lá e depois montaram um time de futebol. Essa é a história. Não, aí, na verdade, é o Cicobi dos índios. Não vai ganhar de mais ninguém, né? Não tem como. Então, respondendo a sua... Você já caiu. Seria de quem? Corinthians, acesso negado. Os Corinthians Internacional, acesso negado. Tem medo de quem, cara? Fluminense? Não dá, né? Tenho medo. Mas não por motivo de... O Fluminense agora botou o Renato Gaúcho, voltou a ganhar, né? Eu tenho medo do Fluminense por outros motivos. Pelo histórico do Fluminense, com a arbitragem, timezinho encardido. Time que eu desgosto menos do que o Cruzeiro. No meu ápice de times que eu não gosto no Brasil... Cuidado com o primeiro, hein? Cuidado com o primeiro. Flamengo, Cuidado com o primeiro. É Flamengo, Corinthians, Fluminense e depois vem o Cruzeiro. Nossa Senhora. E o Flamengo mais do que o Cruzeiro? Mais do que o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, pelo menos, os jogos que eu vi ao longo da minha vida, o Cruzeiro, quando ganha, ele ganha. Tem um erro ou outro de arbitragem. O Flamengo esse histórico dele com a arbitragem, meu amigo. Entendi. Eu não tinha nascido quando... A raiva tá no coração até hoje. Sei quantos jogadores, velho. Pelo amor de Deus. Não traz isso pro menino, não. Se o cara vai ficar puto aí à toa. Hoje é pra falar do Galo, não é pra falar do Flamengo. Não. Vamos lá, falar bem do Galo. E aí, André? Então... Não, eu ia falar, pegar sua fala ali que comparou por que é referência 2013, não 2021, né? Eu acho que é importante separar o melhor do maior. O melhor é relativo. O melhor para você pode ser não o melhor para mim. Então, por exemplo, tem gente que fala que o Galo de 80 era absurdo, né? Toninho Cerezo, Reinaldo, Éder Aleixo, era um timaço, assim, né? Tem gente que fala que o melhor foi 99, Guilherme Marques, aquele time que chegou na final contra o Corinthians, que tirou o Cruzeiro, inclusive. Tem gente que fala que o melhor foi 2021, que chegou na semifinal da Libertadores, ganhou o Copa do Brasil e Brasileiro. E tem gente que fala que o melhor em 2013, 2014, né? Que é o Copa do Brasil, Libertadores. Agora, o maior é fato, né? O maior foi 2013. O Galo que tem uma Libertadores foi o maior título da história do clube, né? Em seguida, já ganhou a Copa do Brasil em cima do maior rival naquela campanha absurda, né? Ganhando o Flamengo de 4-1, ganhando o Corinthians. Então, assim, 2021 foi muito importante, mas eu acho que o maior clube, o maior time que o Galo teve foi em 2013, por causa do título da Libertadores. Daquela forma épica, né, que foi, e que eu acompanhei bem de perto, então... Eu pergunto isso porque, assim, isso é bem comum, sabe, assim, se ter mais saudosistas, talvez porque tinha Ronaldinho Gaúcho no time, né, então, assim, dá uma magia, né, dá um lúdico pro time. Mas é porque o time de 2021, além de ter ganhado também o que o Cruzeiro chama de tríplice coroa, né, que são os 3 campeonatos de dentro do país, foi o time da história, aí já pegando não só aqui em Minas, mas na história, que chegou mais perto de ter a real tríplice coroa, que seria Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Porque o Galo podia ter ganhado aquela Libertadores, foi eliminado na semifinal com o Palmeiras, com o Hulk perdendo o pênalti, e assim, e ainda com critério de gol fora, né? Então, assim, a história poderia ser bem diferente, assim, foi no detalhe mesmo
que o Galo saiu daquela Libertadores. E chegando na final, aí era outra história, né? Mas o importante é chegar na final. Mas esse time conseguiu muita coisa, entendeu? E foi um brasileiro, assim, que ganhou de forma incontestável, não teve briga, entendeu? Assim, no meio do campeonato, todo mundo já viu, não, o Galo ganhou. O Cuca, nem sei falar qual que é a melhor versão do Cuca, aí vocês podem falar melhor do que eu, se é o Cuca de 2003 ou o Cuca de 2021. E aí já emendando com o agora também, que é o Cuca que tá aí de novo. Entendeu? Assim, a posição acho que agora é irrelevante, né? A gente já viu o time em terceira rodada de brasileiro que estava liderando, depois caiu. Né? Então, um time que está lá embaixo pode brigar lá em cima também. E um negócio que eu acho importante, eu já estou emendando uma coisa na outra aqui, né? Mas só para deixar vocês falarem mais. É que hoje, quem está brigando lá em cima, né, já no brasileiro, já mostra que saiu na frente, é Flamengo e Palmeiras. Mas lembrando que os dois vão ter uma hora a cabeça lá no Super Mundial. Né? Então, assim, pode ser uma hora de uns times tipo Galo mesmo e tal, já tentar, né, pegar essa brecha aí, que o Flamengo e o Palmeiras provavelmente vão poupar alguém, Hoje eu vi entrevista falando que o Flamengo já está tentando fazer uma gordurinha, entendeu? Ali no brasileiro, justamente quando chegar o Super Mundial, não dá para escalar todo mundo o tempo inteiro. Precisa preservar os caras, treinar diferente, né? Porque são jogos completamente diferentes que jogar o brasileiro, né? Jogo contra o Chelsea, entendeu? Então é uma pegada diferente. Enfim, estou aqui enaltecendo o Galo, mas queria que vocês destrincharam esses pontos, entendeu? Tipo assim, aquele Galo de 2021 que quase ganhou tudo, que foi o que chegou mais perto, entendeu? Entre todos os times brasileiros, não teve na história, nem o próprio Flamengo chegou perto de ter os 3 títulos, né? O de 2019 ganhou o brasileiro com o pé nas costas, a Libertadores deu no show, mas caiu cedo na Copa do Brasil. Por circunstâncias, estava trocando de técnico, tudo. Mas enfim, independente do contexto, quem teve essa chance mais perto é o Galo. E falar um pouco assim, da perspectiva de agora, sendo que é o Cuca e tem os Palmeiras e Flamengo preocupados com o Super Mundial também. Olha, João. Eu tenho para mim que a diferença e por que a referência virou, né, depois de o ano de 2013, é por causa não só do título da Libertadores, mas a forma como foi ganhado o título da Libertadores. Se você é atleticano, se acompanhou aquela Libertadores, você quase morreu do coração. Porque o Galo, na primeira fase, ele atropelou e chegou para poder disputar a semifinal. Foi perder de fora de casa para poder ganhar o jogo dentro de casa, virado depois nos pênaltis, né? Então, assim, isso marcou a nossa história, marcou o coração, e toda vez que você lembra disso com um gosto muito bom. A outra coisa é que logo em 2014, que o André falou, aconteceu a Copa do Brasil, onde a gente ganhou dos nossos 3 maiores rivais, os 3 maiores carrascos da história do Galo, principalmente na década de 90, igual o André falou, porque a última vez que o Galo tinha ido para uma final de brasileiro foi na década de 90 e tinha perdido para quem? Corinthians. Toda vez que o Galo pegava para jogar contra o Cruzeiro, o Cruzeiro ganha, né? Clássico, a gente nunca sabe. E Flamengo, toda vez que a gente pega o Flamengo também é um terreno. O Flamengo vai e ganha. Dito feito, a última final da Copa do Brasil do ano passado agora. Então o Galo ganhou dos 3 em sequência e ganhou dos 3 da mesma forma como tinha feito na Libertadores. Não do Cruzeiro, mas do Corinthians e do Flamengo, na forma como tinha feito na Libertadores de 2013. E foi revertendo um resultado que era quase impossível. Você pega aquela narração do cara, do narrador do Flamengo lá falando, é classificadaço, é impossível que o Galo vai virar, e aí o Galo mete 2, 3 gols. Que saudade, viu? Que saudade. Exatamente. Então, todo atleticano, quando ele lembra disso, cara, não que a gente desqualifique o time de 2021, mas é uma coisa muito mais emocionante. Em 2021 já era mais esperado. O time do Galo estava jogando muito bem o ano inteiro, foi um time muito mais concreto, um time que fez por onde ganhar o campeonato. Eu acho que no final ele ainda tentou entregar um pouquinho ainda. No último jogo, acho que, se eu não me engano, foi contra... Não sei se foi contra a Vitória de novo, mas enfim. Não, foi contra o Bahia. O Galo precisava ganhar do Bahia para ser campeão, ainda tomou um gol e ainda teve que ganhar do Bahia. Deu um mini infarto, você fica assim, meu Deus, véio, sabe? O Galo vai entregar o título de novo. Aí o Galo foi ganhando do Bahia, foi até o Keno que fez o gol. Tipo, eu lembro de estar assistindo o jogo e falar, meu Deus, não é possível de novo. Aí, beleza. Mas eu acho que é por isso, a carga emocional que teve. Até aquele ponto, o Galo era o underdog em 2012, e aí a partir daquilo, o Galo começou a ser cobrado, até pela própria torcida, a ser um time que vai ser campeão. Antes disso, o que viesse era lucro, entendeu? A gente já está tão acostumado a apanhar e perder jogo, que o que vier a gente vai ficar feliz e vai torcer até com a camisa contra o vento. Aí a gente passa a ter uma trajetória maior, tipo, não, agora nós chegamos, a gente quer o título.
Ano passado o Galo chegou na final de 2 campeonatos grandes. Foi vice nos 2. E eu vi torcedor reclamando, eu falei, vocês estão reclamando de quê? Vocês não lembram na época de 90? Não, a gente não ganhava nada, vocês, mal, né? Ganhava o Mineiro. Agora a gente ganhou o Mineiro 5 vezes seguidas, chegou no final de 2 campeonatos grandes. E vocês estão reclamando? Não. De barriga cheia, não. Por favor. E é lógico que você tem que levar em consideração para esse ano, que é justamente, depois de um time pega uma sequência campeã desse, futebol ele é de altos e baixos. Você vai ter uma época de reconstrução. Aí você troca jogador, você troca o técnico, você monta um esquema tático novo e o time está encaixando, né? Até achar a forma dele de jogar. Quando ele achar a forma dele de jogar, aí você pode pensar melhor em título. Por enquanto, a gente está só pensando em reestruturar o time nesse ano para poder voltar. Por exemplo, você pega o Palmeiras. O Palmeiras é um time que tem uma cara, um técnico só e joga esse tempo todo, está lá disputando campeonato em alto nível esse tempo todo, porque ele achou uma fórmula de manter essa característica do time, de não abalar e não mudar isso mesmo ao longo dos anos. Eu acho que o Galo tem que perseguir isso, parar de mudar tanto de técnico, tentar formar uma base interna do clube de tradição, de poder disputar campeonato, e aí depois pensar em fazer essa transição ao melhor ao longo dos anos. Isso aí. André? Concordo em quase tudo. O André tem que falar antes, né? Porque quando você vai pensar, eu vou botar coisinha pro Tibói ficar feliz aqui. Ó. Eu tava nesse jogo aí no Mineirão. É exatamente O Mengão vai pra final, galera. Agora, só se o Atlético fizer 4, é ruim, não vai fazer mesmo. Isso é Flamengo. Deixou isso que é invenção do nosso âncora, hein? Mengão, querido. Agora, sério, para finalizar aqui a minha parte do Flamengo aqui, pouquíssima parte que eu vou falar, eu não consigo entender, cara, porque meu pai era atleticano, né? Doente, fanático e tal. E meu pai ele nunca foi muito de ficar falando do Wright, desses negócios, não, saca? E como eu não vivi aquilo, e vendo no YouTube, cada um conta uma história, né? Os flamenguistas contam, os rubro-negros contam uma história, os atleticanos contam outra e tal. E aí o que eu fico na minha cabeça, o que tem é o seguinte, cara, tem justamente isso aí, velho. Eu vivi o 6-1, sei lá quanto o Galo deu, acho que foi um Sete Lagoas, sabe? Foi 6-0. Não lembro desse placar, foi um negócio absurdo. Foi tipo 6 para Atlético. E aí, não, velho, eu fiquei assim, uns 3 meses sem sair de casa, mal, querendo desistir de tudo. Depois teve essa questão aí do 4-1, entendeu? Então, pra mim, cara, o que o Flamengo, o que aconteceu na década de 80, não faz diferença nenhuma pra mim. Porque eu não vivi aquilo, entendeu? Aí eu fico pensando assim, porque os sobrinhos da minha esposa, até eles ficam falando desse negócio, cara. Flamengo roubou de 80 e tal. Cara, o Galo, assim, ó, o Atlético, cara, eu acho que mudou, virou a chave em 2013. Acho que vocês deviam pensar nisso aí. Virou a chave, trouxe o Ronaldinho Gaúcho, que era o maior jogador do mundo, entendeu? Jogou no Galo, ele foi campeão no Atlético. Que estava no Flamengo, inclusive, na época. Estava no Flamengo, inclusive. Enquanto o Flamengo ele lançava a bola pro Negueba, pro Galo, ele lançava pro Jô, pro Bernardo, na melhor fase do Bernardo, o Tardelli jogando bolão, entendeu? Então, em 2013, eu acompanhei o Galo, que meu pai estava assim, passando uma situação difícil, né? Então, eu acompanhei o jogo. Aí eu acho, sei lá, cara, eu acho que, por exemplo, por respeito ao Atlético, pelo meu pai e tudo, quando teve essa final da Copa do Brasil, eu não zoei, porque justamente porque pensei, bicho, os caras estão... É para entender que não adianta mais olhar para 80, porque se toda vez que chegar na final aconteceu, vocês estão perdidos, cara. Não mudar esse disco aí, acaba que traz uma coisa, eu acho que isso aí dificultou muito para o Atlético, cara. Os caras postando, é ódio, agora é tudo ou nada, agora tem que se ganhar de qualquer jeito. Aí o futebol, cara, não funciona assim, né? Se fosse ganhar de qualquer jeito, era muito fácil, né? Botava qualquer um lá e falava, bota qualquer um lá e vão ganhar de qualquer jeito. Aí deu no que deu, né? Então, sei lá, só se pontuar isso aí. Tem uma coisa em comum com o Ike, porque assim, eu sou cruzeirense, mas assim, meu pai e minha mãe são bem atleticanos, né? Então, assim, não foi nada de revolta da criança, não, tá? Foi influência de colega de escola e tal, quando eu comecei a gostar de futebol. Então, assim, mas eu vivi bem. O Hugo até brigou comigo várias vezes no dia que ele participou aqui, porque eu falo Galo. Eu não falo Atlético ou qualquer coisa menosprezando, porque, tipo assim, minha mãe, eu falo assim, é a atleticana mais fervorosa que eu conheci. Minha mãe tinha coleção de camisa do Galo, um altar do Galo lá em casa, lá, com, tipo assim, né, os chaveiro, boneco, tudo que tinha de enfeite, assim, do Galo.
entendia de futebol, né? Minha mãe era daquela de ver o jogo assim e falar assim, pô, escalando esse lateral direito aqui, tem que pôr o outro, trazer o time para cá, não sei o que, tudo. Minha mãe sempre entendeu muito de futebol. Inclusive, eu não sei se já contei essa história, meus pais se conheceram por causa de futebol. Meu pai jogava bem, ao contrário do filho dele, que é um pereba, mas meu pai era bom de bola pra caramba. E tipo assim, ele tava jogando lá com os amigos e minha mãe apitava jogo de campeonatos amadores, assim, pra vocês terem ideia. Minha mãe era juíza. E aí eles contam a história, que minha mãe expulsou meu pai de um jogo. E aí eles se conheceram ali, nas turmas ali e tal, não sei o que, tudo. Então, assim, o futebol sempre foi muito presente na minha casa. E com os dois atleticanos, né? E em 2013 eu tive essa experiência parecida com a do Ike, assim, parecida porque, assim, eu acompanhei muito esse time de 2013, porque eu, como barcelonista que sou, né, desde 94, tive que ver o maior ídolo até então que eu tinha ali jogando no Galo. Então eu falei assim, o Ike deve lembrar disso, que um pouco antes de... Assim, porque quando o Ronaldinho veio pro Galo, era um treco impensável. Nunca o Ronaldinho Galo jogar num time mineiro, nunca vai jogar. E aí, tipo assim, eu lembro que uma resenha nossa, eu falei assim, cara, na época ele tava no Flamengo, não, se ele tá no Flamengo, eu vou ter que torcer pro Flamengo. Aí galera zoou e tal, então onde que o Ronaldinho for, você vai torcer pra ele? Eu falei, vou. Passa meses, Ronaldinho pinta no Galo. Eu não acreditei também. Só que eu vi aquela euforia do meu pai de pensar assim, que isso, o melhor do mundo, o cara mais mágico dos últimos tempos tá no meu time. E aí meu pai, com aquela coisa de sofredora de atleticano pré-2013, vendo o Galo ali ganhando, então, assim, cara, eu confesso para vocês, eu não consegui torcer contra o Galo em 2013 por causa do meu pai. Entendeu? Então, tipo assim, eu vi a euforia do meu pai, ainda mais que meu pai é um atleticano também, que se você perguntar qual é o maior ódio dele ao Flamengo, ele tem nada contra o Cruzeiro, até porque ele tem, além de mim, mais 2 filhos cruzeirenses. Então, tipo assim, ele não tem esse ódio do Cruzeiro, ele não liga pro Cruzeiro, é um jogo como outro qualquer, é um rival como outro qualquer, mas o Galo, o Ike sabe disso. Toda vez que ele vê o Ike ou o Pedro, ele cumprimenta os dois falando right. Ele não consegue. É isso que eu não entendo, cara. Aí eu tenho que soltar o áudio do Neto aqui, né? Eu tenho que soltar o áudio do Neto. Eu não jogo mais! Eu não jogo! Não fui eu que... E sabe o que eu acho engraçado? É porque se fala muito que o Flamengo é muito ajudado, principalmente em brasileiro, onde o confronto Libertadores foi só esse, né? Mas assim, os confrontos em brasileiro são constantes. E tem muito essa coisa assim, Flamengo, Varmengo agora, né? Ajudado pela arbitragem, Flamengo ganha tudo por causa da arbitragem. Cara, o Flamengo ficou de 92 até 2009 sem ganhar brasileiro. Se os caras estão ajudando, eles estão ajudando muito errado, entendeu? Que ficou esse ato todo. Mas assim, tem essa coisa realmente do atleticano, que é assim, e eu acho assim, que por mais que para nós, que não somos atleticanos, a gente fica assim, velho, por que os caras são tão apegados a isso? Depois de 2013, os caras estão sempre nas cabeças, sempre apontados como favorito, ganharam um monte de título grande e tal, não sei o quê. Cara, mas eu acho que isso faz parte da mística de ser atleticano. Entendeu? O atleticano gosta de sofrer. Igual o Timóteo fala assim, velho, eu não quero meu time tocando bola, eu quero dando carrinho. O atleticano também não quer, igual eu falo assim, eu posso estar falando bobagem aqui, tá? Mas eu acho que o time de 2013 é mais lembrado também que o de 2021, porque o de 2013 sofreu. Eu lembro do André me mandando o vídeo lá da defesa do pé do Vitor, entendeu? Aquilo é ser atleticano. Em 2021, igual eu falei, ganhou com o pé nas costas, o brasileiro deu nenhuma pressão, o Galo falou assim, velho, tem graça ganhar assim não, velho. A gente não vai sofrer, não tem ninguém, não tem juiz roubando a gente, nós ir contra tudo e contra todos, a gente só ir lá, ganha o jogo, joga melhor, acabou. Não, isso não é ser atleticano. Então, assim, eu acho isso assim, muito foda, porque nos últimos vídeos aqui eu tenho falado que, assim, apesar de eu ser um fã de futebol europeu, Premier League, Champions League e tudo, eu falo que o futebol brasileiro é o mais rico do mundo por causa disso. Essa coisa do torcedor, assim, da característica de cada time. O Timóteo falou isso, tipo assim, pô, o Galo é o time da raça, o Cruzeiro é o time do toque, o Santos também tem essa pegada, o Flamengo também, se não jogar bonito, a gente não quer saber. O do Grêmio também já é ficar rindo para baixo do pescoço é canela. Eu acho isso muito, muito legal, cara, no futebol brasileiro. Eu acho, apesar de ser um rival e eu não querer que o Galo acabe, entendeu? Ao contrário do André, que é Cruzeiro acabe, eu não quero ver o Galo acabe, porque do lado de cá é divertido ver isso, ver essa gana, isso traz riqueza pro futebol brasileiro, sabe? Essa coisa do atleticano apaixonado, zero racional, entendeu? E tipo assim, não, eu sei que a gente ganhou tudo, mas a gente quer brigar por causa de 80, 81, porque para todos os atleticanos que querem brigar comigo de 80, que eu estava saindo do útero da minha mãe,
Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupam Neto. Eu não jogo mais. Não são vocês. Seu Zé Ruela desgraçado. Que isso, velho? Muito bem. Neto, agora que nós estamos falando das glórias do Galo, quero que vocês lembrem, Neto era o camisa 10 da Selegalo. E aí? Eu lembro. Eu fui em jogo que eu lembro, assim, o Neto batendo falta contra o Valério do Rio Doce. Não sei se você lembra desse time. Eu lembro, Valério do. Nossa senhora. Nossa. Mas assim, eu discordo um pouco de vocês. Eu acho que tem que lembrar, sim, do Wright e do que aconteceu na década de 80. Porque o Galo deveria ter ganhado muito mais do que ganhou. E eu acho que foi o time mais injustiçado da história do futebol brasileiro, cara. Mas você tá maluco, tá, velho? Não, mas tem que O Galo cara foi maluco. vice-campeão invicto. Mas foi contra o São Paulo também. Foi Por causa do São Paulo, você tem isso. Eu tô falando assim. Mas esse o Galo jogo foi teve campeão roubo, brasileiro. não, ué. ué, então o que aconteceu, ué? Gente, pelo amor de Deus. Ó, o Galo já Mas foi roubado contra o São faziam Paulo, de- contra faziam de Cruzeiro, tudo contra pro Galo não Botafogo, contra Faziam Flamengo, de contra um tudo. monte de time, cara. Mas O Flamengo historicamente, representa o que eu mais abomino na sociedade brasileira, que é essa coisa de cartolagem, de jeitinho. O Galo foi jogar no não, Maracanã. então, peraí. Então o Contra o Timóteo tá Flamengo. correto, que o Timóteo ele odeia mais o Fluminense, porque o Fluminense é tapetão, sai da C, Também. vai pra A, volta pra B, Também, vai pra A de novo. A O coerência. Flamengo nunca fez coerência. isso, não. Também. Fez assim. O Flamengo recentemente era para ter sido rebaixado. Eles rebaixaram a Portuguesa. Rebaixaram a Portuguesa numa canetada mostra. Era para vocês terem ido para Série D. E não foram. E a Portuguesa foi. Não veio com essa, não. Deixa eu terminar. Vai lá. O Galo foi o time mais garfado da história do futebol brasileiro. Sei. Não só na Libertadores, esse jogo do Wright, que eu acho que foi 80, 81, mas teve um Campeonato Brasileiro que o Galo foi decidir. Jogaram em Belo Horizonte, foram decidir no Maracanã. Na Gávea já tinha fogos, já tinha uma festa armada pro Flamengo. Então em 87, então o Flamengo roubou também. Ficou 3-87 do esporte, você tá falando? Não. Então, o campeonato do Flamengo jogou contra. 87, você tá falando? Ué. Contra o esporte. O Flamengo roubou também. Esporte, só. Ninguém jogou contra o esporte. Não, Jogou ninguém contra o esporte, foram cinco da Série B. Roubou. Eu tô falando de Galo. O Flamengo, ele representa o que eu mais abomino e tirou vários títulos do Atlético. É por isso que eu acho que tem que lembrar, assim, é o time que, segundamente, eu mais odeio no mundo. Pra mim, tinha que acabar também. Isso é atleticano, gente. O coração atleticano, ele é muito emocional. Aí quando você pega raiva de alguma coisa, meu amigo, ogerizo, isso aí vai ficar com a gente. Eu já entendi. O problema dessa raiva é quando acontece com o Reverter, né, cara? Fica esse ódio todo. Aí chega, tem a final da Copa do Brasil dentro da Arena MRV. Aí perde, aí o cara vai. Eu não sei como é que ele tá aqui ainda, ué. Com esse ódio todo aí, era pra ele estar morto, ué. Queria brigar, queria destruir o Galo, queria destruir o estádio, quando o estádio não serve mais. Não, você mencionou que o Flamengo ganhou em 2009. Eu lembro que o Galo, o Palmeiras e o Flamengo estavam brigando pelo título em 2009. E eu fui no Mineirão. Esse jogo, o Petkovic marcou um gol olímpico. Tem como roubar gol olímpico. O Maldonado, que jogou anos no Cruzeiro, nunca meteu um gol no Mineirão. Nunca saiu driblando todo mundo e marcou o gol de Arrascaeta. Então, é impressionante. Fazer o quê? Que é o outro jogador que eu abomino, mas não, tipo, por motivo. É porque ele quando ele pode estar uma água que for, quando é contra o Galo, ele destrói. Quando ele estava no Cruzeiro, era assim. E quando ele estava no Flamengo, ele tem um negócio, tipo assim, é o Atlético, pode jogar pra caramba. Desgraça. Eu não sou maluco de falar para acabar com a rivalidade que vocês têm com o Flamengo, não, porque isso é unilateral. Porque o rubro-negro não preocupa com o Galo. Eu tô te falando, não preocupa, porque não vocês não preocupam com ninguém, ué. Todo mundo, ué. Não existe, não. O Flamengo não tem rival. Vocês não preocupam com ninguém, não, ué. Não, se eu falar com você que eu não tava preocupado na final da Copa do Brasil, eu sou maluco, tô mentindo, ué. Lógico que eu tô preocupado. Lógico. Eu acho que o Galo... Eu tô falando assim, eu não acho que o Flamengo tem essa rixa igual a gente tem, igual esses certos, entre aspas, ódios, ou essas mágoas históricas. Vocês não têm isso. Mas é porque vocês nunca foram injustiçados. Exatamente. Vocês estão do lado do apito. Você vai ter raiva de quem, meu amigo? O cara tá... Não, você vai ter raiva de quem? Não tem que ter raiva de vocês também, porque o Cruzeiro já foi roubado inúmeras vezes também nessa palhaçada aí. Não, tem raiva não. A gente ganhou 2 Copas do Brasil em cima deles. Vai ter raiva de quem? Roubado aí o gol do Wagner, que bateu na bola. Volta no que o André falou.
era pro Cruzeiro ter ganhado muito outros títulos na história dele, porque foi garfado, por causa do eixo Rio-São Paulo. É Minas e Sul contra Rio e São Paulo. Sempre foi assim, a história do futebol brasileiro. E não tem problema essa rivalidade no lateral, porque o meu ódio não precisa do Flamengo. O meu ódio Ele é meu, entendeu? O ódio é meu, eu coloco ele onde eu quiser. Meu ódio. Eu não consigo guardar essas mágoas ao André, porque quando eu tenho um amigo, eu gosto muito do meu amigo, eu torço pelo time dele. Então, eu tenho um primo meu que chama Matheus, que ele é São Paulino, eu torço pro São Paulo. Eu tenho primos meus que são cruzeirenses. O Bruno estava falando de 2013, ele não ter conseguido torcer contra o Galo. 2013 foi aquele timaço do Cruzeiro, foi campeão do Brasileiro. E eu assisti naquele ano muito jogo do Cruzeiro também, porque estava legal de assistir jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro estava jogando muito bem. Nossa, jamais. E eu confesso que eu torci um pouquinho pelo Cruzeiro. Eu já tô grave, respeito do André, entendeu? Eu não tenho. Se o time estiver bem, estiver jogando bem, e o Cruzeiro é um representante de Minas no futebol mundial, eu não vou ficar chateado com isso também. É lógico que quando o Galo jogar contra o Cruzeiro, eu quero que o Galo amasse o Cruzeiro, sempre. Como o cruzeirense devia querer que o Cruzeiro amasse o Galo. Mas sem querer que o Cruzeiro acabe, aí também já é demais também, André. Eu não vou chegar nesse extremo. Tem coisa melhor que rivalidade, não? Não, tá aí acaba, eu acabo com o Galo, com o Flamengo, com o Corinthians, com o São Paulo, beleza. Vou ficar jogando contra Mamoré, contra Valério, que graça que tem. Sim, o cara já falou que o ódio é dele, respeita o ódio dele, cara. Respeito o ódio dele. Cara, eu vou te falar um negócio. O cara quer acabar com todo mundo, deixa acabar com todo mundo. O Galo em si... O Atlético vai jogar contra ninguém. O Atlético vai entrar no campo, vai desfilar. Eu tô imaginando os clipes do André, velho. Ótimo. Colocar o clipe. Cara, mas aí que tá o negócio. Olha, eu, como cruzeirense, te falo assim, que o time que eu tenho mais raiva não é o Galo. Eu, por exemplo, né, confesso que é contra o Corinthians, eu acho muito pior, o time que eu mais detesto é o Corinthians e tal, tudo. Mas, cara, não tem como, às vezes, tipo assim, tirando essa parte do meu pai, que eu falei também, pai, 2013 acabou também, não vou torcer mais, não. O problema é que o Galo vem junto com essa torcida aí. Vem com o André junto, entendeu? O problema não é o time, não é a instituição Clube Atlético Mineiro, o problema é a fanbase, entendeu? É os André. Mas o André tem pra Alemanha, né? E pro nosso lado é a mesma coisa. A gente não tem raiva da instituição Cruzeiro, a gente tem raiva da torcida do Cruzeiro, porque ela, por diversas vezes, é aquela salto alto, nariz empinado. A gente não tem rival em Minas, não. A frangalhada é muito assim, assado. Cruzeirense é a coisa mais nojenta que tem, Bruno, quando ele faz esse papel dele. Eu tenho ódio da instituição também. Eu tenho ódio de... Vou exemplificar como é que cada torcedor é maluco aqui, tá? O André... Eu não zoei ele da final da Copa do Brasil. Como não zoei meu amigo Marco Antônio, Túlio. Tem muito amigo que é doente pelo Atlético. Eu tenho um amigo que é tão doente pelo Atlético que eu estava jogando FIFA com ele, Flamengo versus Atlético. Aí eu estava ganhando de 2-0, comecei a fazer embaixadinha, o cara começou a me xingar e desligou. E quase me bateu. O cara ficou puto. No FIFA Soccer, um jogo de videogame que não estava valendo ponto, não estava valendo nada. O cara ficou puto com o Flamengo ganhando de 2-0 e eu fazendo embaixadinha. Você estava jogando online ou presencial? Não, estava jogando online. Aí o cara começou a me xingar, começou a me gritar comigo, ficou um palhaço, começou a me xingar. E aí, esses mesmos caras eu não zoei na Copa do Brasil, porque foi um negócio muito, né? Não preciso nem falar. Agora eu tenho certeza, mais do que a morte, que se acontecer quando o Flamengo lançar o estádio dele e o Galo ganhar um título lá, os caras vão vir aqui em casa. O André vai sair da Alemanha. A primeira coisa que vai fazer é comprar uma passagem, vai vir da Alemanha, vai vir aqui, vai gritar na minha cabeça que o Galo foi campeão do Flamengo, não sei o que, quando vocês não têm para arbitrar, vai falar a mesma coisa. É igual quando a gente era mais adolescente, que tinha aquele negócio de quanto mais amigo você era da pessoa, mais forte dava aquele hoje não, né? Aquele hoje não. É isso, cara. Os times dos meus amigos, dos meus melhores amigos, são os times que eu mais odeio, que eu quero que acabe mesmo. Não tem jeito, cara. Mas beleza. Não faz coisa boa. Né? Estamos aqui com 42 minutos. Eu queria fazer uns joguinhos com vocês aqui, atleticano. Então, galera, quem está assistindo o vídeo aí, dá like, curte, compartilha com seu amigo atleticano. Dependendo do número de like que tiver aqui, de visualização, de compartilhamento, a gente vai fazer mais lives focadas assim, em um time. Podemos fazer mais focado em Galo, igual a gente está fazendo hoje. Aí depende de vocês aí, depende de como que vocês vão divulgar isso aqui. Então, o que eu queria fazer aqui? Já que eu trouxe dois atleticanos, assim, né, que já estão com uma certa idade, né, vocês dois, então a gente trouxe aqui, a gente vai fazer uma tier list aqui dos maiores ídolos da história do Galo, tá? Vocês vão
Eu e o Ike vamos dar opinião aqui, mas que vai valer, na verdade, é o voto de vocês, tá? Beleza? Se for o caso, eu e o Ike, a gente dá uma desempatada aqui. Beleza? Então vamos lá. As categorias são o Senhor Galo. É aquele cara que representa a instituição e só pode ter um ali, tá? É só um cara, o maior ídolo da história do Galo. A segunda categoria é seleção de todos os tempos. Então, assim, se for montar a seleção de todos os tempos do Galo, aquele cara ali vai estar. Beleza? Abaixo tem, nós jogou demais, lembro demais, nós jogou muita bola. Aí tem aquele assim, pô, o cara não era tão bom, pô, mas honrou a camisa e tal, não sei o quê. E tem uma categoria abaixo que valeu aí. Entendeu? Não deixa saudades, não, mas valeu. Entendeu? É isso. Beleza. Então a gente vai falando os jogadores aqui e vocês vão argumentando onde que vocês acham que cada jogador encaixa ali. No vermelho, no Senhor Galo, só pode ter um. Só um? Só um? Aí o que vai fazer? Quando vocês estiverem na dúvida se é esse ou não, a gente põe ali no Seleção de Todos os Tempos, aí no final a gente debate quem que vai subir. Beleza? Subiu então, ali, assim, acabou. Entrou ali, acabou. A gente vai pegar aqueles assim que vocês acham que é o melhor de todos os tempos, sem vocês darem spoiler, a gente, na hora que chegar a vez deles, vocês põem ali na Seleção de Todos os Tempos. Aí no final a gente fala quem que vai ser o Senhor Galo ali. Beleza? Ok. O Senhor Galo a gente deixa pro final. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Porque eu não vou saber todo mundo aqui nem a pau. Acho que o primeiro ali é o Cerezo. Não, o primeiro é o Cerezo. Cerezo é a seleção de todos os tempos. Eu tô entre seleção de todos os tempos e jogou demais, né? Ele era absurdo, né, cara? Jogou na seleção. Eu acho que é seleção de todos os tempos, concordo. Cerezo é a seleção de todos os tempos. É craque de bola. Mas eu sou muito fanático, velho. Como não ter? Todos em seleção de todos os tempos. Como não ter? Vai ter gente ali que não é, ué. Não, tem que... Dadá. É seleção para todos os tempos? Véio, é isso que eu tô falando. Ele fez o gol do 71, né? O gol do primeiro título brasileiro, cara. Não, mas a pergunta não é essa, não. A pergunta é: você vai colocar o Dadá no ataque do seu time na seleção de todos os tempos? Você vai tirar o Hulk para botar o Dadá? Não, calma, Francisco. Você tirar, às vezes os dois jogam junto. Dá pra jogar Hulk e Dadá. Dá pra jogar Hulk, Tardelli, Jô, dá pra estar todo mundo no. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos limitar o número de seleção de todos os tempos também, para o André não sair pondo todo mundo, tá? Não, sócio. Nós temos quantos jogadores ali? 20 e quantos? Não, vamos fazer uma regra aqui. Vocês estão censurando a gente. É mais que 11, ué. Não pode ter. Estão sendo oprimidos aqui, André. Os caras. Não é regra. Senão a André vai botar todo mundo na seleção de todos os tempos. Não, vamos limitar, então, assim, como tem 20 e poucos, a gente tem que limitar ali a 6 ou 7. Vamos fazer assim? 7. Porque aí a gente vai subir um, vai ficar 6 ali. O flamenguista tá cuidando desse negócio. Nossa, nunca vai dar. Lógico, tá errado, né? Não, mas porque senão a gente pega a tabela inteira e fala assim, só todo mundo seleção todos. Não, tem que ir. Eu sou apenas o produtor aqui que mexe no computador, cara. Hoje eu não sou torcedor. O Raíssa era só o Júlio da CBF, é isso aí. Não sei o que estou ignorando tudo que vocês estão falando aí. Eu só sou o cara que mexe o mouse aqui, ó. Olha o mouse aqui. O Dadá tá entre os maiores ídolos de todos os tempos do Galo? Vamos colocar o Dadá, jogou demais, né? Porque eu acho que ele tem uma história com o clube, não só jogando, mas de dedicação com o clube também. Eu amo história, né? E eu nunca vi o Dadá jogando, eu não vi poucos vídeos do Dadá jogando, mas o que eu conversei dos torcedores galos antigos e das pessoas que eu conheço que jogaram bola das antigas, fala assim, Dadá não sabia tocar a bola, mas era um ser humano com um faro para gol absurdo. Então, ele era o que um centroavante tem que ser, meu amigo, é bola na casinha, entendeu? Ele não tinha qualidade, ele não tinha um QI altíssimo para futebol. Deixa eu meter o meu pitaco aqui. Durante muito tempo, até assim, para vocês que nasceram no início da década de 80, muito tempo o que o Galo tinha era esse título de 71, certo? Então, assim, por muito tempo, era o que o atleticano se apegava. O Dadá não é a maior representação desse título, não? Seria. Quem que é o craque desse time? Quem que é o nome desse título de 71? Para mim, aquele cara que foi, inclusive, técnico do Galo depois, que cruzou a bola pro Dadá, jogou mais que o Dadá. Eu acho que o nome dele não sei se é Reinaldo. Não, eu lembro desse cara. Ele foi técnico do Galo, cara. Eu acho que ele. Não, mas não é o Marcelo Oliveira, não? Foi técnico do Galo, depois do Cruzeiro, esse que fez o lançamento, não? Não foi ele, não. Eu acho que não. Esse tem aqui, quem cruzou? Enfim, aí o que eu tava falando é o seguinte: o Dadá não tinha a mesma qualidade. O Bruno, você vai colocar Dadá na seleção de todos os tempos, eu não vou colocar o Hulk. Meu amigo, para a época que o Dadá jogou, com a preparação física que ele tinha, a alimentação que ele tinha, os Roberto Ramos. Que ele tinha.
O tanto de gol que ele fez, meu amigo, ele tem que estar na seleção de todos os tempos. Ele era um atacante monstruoso, apesar de ter técnica muito baixa pro futebol. Não, mas aqui não é nem pra gente falar de técnica, não. É de tamanho na história, entendeu? O Dadá, ele não é um jogador histórico do Galo. Tamanho na história? Se for só quando eu falo seleção, história... não é pra você montar um time, não. Por exemplo, pode ter 2 goleiros ali, não tem problema. Eu tô falando assim, ele tá entre os... Se fizer uma lista lá, igual a gente tá fazendo aqui, dos 10 maiores ídolos da história do Galo, o Dadá tá? Tá, o Dadá é a seleção de todos os tempos, você abaixa o Cerezo para jogou demais, então. Se for esse o critério, se o critério que a gente for usar esse que você falou, joga o Cerezo para jogou demais. O critério é o quanto o cara é ídolo. É isso mesmo, concordo. Joga o Cerezo aí para jogou demais. Porque na minha cabeça eu já tava pensando, tipo, qualidade de jogador, tanto que ele jogou. Não, é ídolo, envolve tudo. Não, envolve história, identificação, título, bola. Na minha opinião, você pode colocar o Dadá como senhor Galo, então, meu amigo. Calma. Véi, você viu o Dadá andando na rua de BH, pegava o ônibus, o nome do Dadá tinha sido o senhor Galo, né, cara? Se for no clima do Timóteo, que o cara tem que ser rastudo, tem que não sei o quê, que botar de qualquer jeito. O cara tá transitando ali entre o jogou demais e o senhor Galo, né? Pode estar em qualquer lugar. Mas vamos lá. Quem que é o próximo ali? Éder Aleixo, não é? O Éder? O Éder jogou demais, né? Jogou demais. Esse time de 80 vai estar todo ele jogou demais, porque eles não ganharam nada, mas trouxeram muita coisa, né? Engraçado que eu achei que o Éder também tá entre os maiores ídolos de todos os tempos. Eu acho que ele tá. Não é cruzeirense, tem que achar nada não, velho. O flamenguista falando, né? O cara nem aqui em Minas tá, filho. Cruzeirense. O cara tá lá em Ipanema. Cara, o Everson, eu colocaria o Rô a camisa, né? Forte, André. Não, sabe por quê? Quantos títulos ele já ganhou, velho? É porque eu tô vendo os outros, velho. Eu tô vendo o Guilherme. Tá. Ele é o cara... Eu não vou ignorar essa regra que o Bruno colocou de limitar quantos eu posso colocar em cada categoria, velho. Eu vou pelo meu coração. Não, eu só quero limitar ali na seleção de todos, porque você colocar todo mundo ali. André Avacalho. Tem um monte de gente que não gosta dele, fala mal dele. Eu, pessoalmente, gosto. Acho que ele jogou bem. E pelo tanto de título que ele já ganhou com o Galo, não. Ele joga demais. Não tem como não colocar ele ali, não. Tem chance. Põe ele depois. Até eu vou ter que intervir aqui. Esse cara salvou vocês de uma goleada histórica da final do Brasil. Não sei. Como é que você fala que esse cara não jogou demais? Ele jogou demais. Aí depois eu convenço a descer ele. Gilberto Silva. Jogou demais. Jogou demais. Invisible Wall. Esse aqui. Não, pera aí, vou intervir de novo. Não sei se vocês viram ou não, mas o Ronaldo, o fenômeno, falou que a seleção do mundo dele tem o Gilberto Silva. Vocês estão querendo jogar demais? É isso que eu tô falando. Não, o Ronaldo fenômeno, colocou a seleção do mundo. É verdade, ele é mas o Ronaldo levou em conta a bola, né? Não, é verdade, ele é seleção de todos os tempos. Ele não vai contar a bola. Eu não concordo, não, viu? Não conta, mas o cara jogou bola, mas não é tão ídolo do time assim. O Gilberto Silva começou jogando. O Rivaldo não é ídolo do Cruzeiro, não, e jogou lá, ué. Você esquecendo, André, o Gilberto Silva ele jogou no time de 99, que a gente foi quase campeão. Depois ele volta pro Galo depois de ter tido a carreira brilhante na Europa e é campeão ainda da Libertadores. Ele é seleção de todos os tempos. Ele é um dos melhores volantes do futebol brasileiro de todos os tempos. Nossa, velho. Eu não sei, não. Sabe por quê? Eu tô com nessa daí, ó. O cara saiu da América, foi pro Galo, jogou pra caramba, foi embora, voltou, ganhou a Libertadores, foi da seleção brasileira, ué, velho. Ele é mais ídolo do Arsenal do que do Galo. Cara, ganhar a Libertadores, igual ele ganhou no Galo, até eu ganhava, pô. Ele não jogou a Libertadores. Isso, André. Que absurdo que ele falou aí, velho. Que até eu ganhava, como é que ele falou aí? Não, se eu tivesse no Galo em 2013, no banco, igual o Gilberto Silva, eu era campeão da Libertadores também. Ele não jogou nenhum jogo. Você não tá levando. Ele jogou, André, você não tá levando em consideração que o cara traz, a experiência que ele trouxe pro time, a calma, a tranquilidade, ensinar a menina a jogar também conta, meu amigo. O cara, ele produz no banco. A menina produz no treino. Se quiser experiência, leva o Silvio Santos lá, velho. O Silvio Santos é cheio de experiência. Tipo assim. De futebol, se o Silvio Santos jogar a bola pra caralho, tá bom, André. Você não Champions, Zé. Pro jogador estar na seleção de todos os tempos, ele tem que ter ganhado um título relevante jogando. Ele não ganhou, ele foi vice em 99. Ele foi vice em 99 e veio pegar a rebarba em 2013. Então, ok, pra mim eu colocaria o a camisa, mas eu aceito subir pro jogou demais. Tá. O Timóteo, tá com você aí, cara. Não, pra mim ele é a seleção de todos os tempos.
Então aí ferrou, Bruno. Então decide aí, Bruno. Mas ele- Eu não me recuso a opinar. Então, eu acho assim, o Gilberto Silva foi um baita jogador, entendeu? Mas igual eu tô falando, eu acho ele mais ídolo do Arsenal do que do Galo. Entendeu? Eu acho que no Galo ele jogou muita bola, mas ele não faz parte de nenhum time lendário do Galo. Entendeu? Então eu colocaria ele em jogou demais. Ele não tava em 2013 quando o Galo foi campeão, não. Ele não tava em 2014 Ele não jogou, quando o Galo foi não, campeão, não. Ele não faz parte do time base do Galo, ele não entrava, ele não era a primeira opção de volante a entrar, entendeu? Pô, mas Era- vocês trazem o cara de volta 20 anos depois, que é que Não, ele ele lá? tava velho. Ué. E os jogos que ele jogou não jogou mal, ele jogou bem ainda. Jogou bem. Não, eu tô Então, mas falando assim, assim, você falar 5, 6 jogadores do time de 2013, você fala Gilberto Silva? Não falo, não. Não. Do time É, principal. jogou não, demais, entendeu? cara. Jogou demais. Ah, jogou então vamos aqui, depois vocês brigam aí. Jogou demais. Beleza. É. Aí, Guilherme. Nossa senhora. Esse... Velho, o tempo que ele jogou, se você vê os gols, eu tava revendo outro dia os gols do Guilherme em 99. Eu também tava velho. revendo. Não tem condição, não, velho. Ele jogou demais. E o que ele jogou, velho, era retardado, tipo assim. Ele fez um gol que parecia. Ele tentou meter uma trivela, mas estou de bico, que a bola fez uma curva, entrou no canto. Eu falei, para, o cara. Ele é o Dadá refinado, né, então? É, Ele o Dadá exato, nem isso. Era Dadá ridículo. refinado, é. É ridículo o que ele tava Mas- fazendo, velho. É um cara que também não ganhou nada. Não ganhou nada. O Não cara ganhou nada. conseguiu jogar bola 2 anos na vida dele, só. Mas jogou demais, né? Jogou demais. Jogou demais, mano, pelo amor de Deus. Na final do Corinthians, no Mineirão, ele fez o gol no primeiro lance do É, jogo. ridículo, velho. Era ridículo, Guilherme. Naquele ano de 99, velho, não tinha atacante melhor no futebol brasileiro. Não tinha. Eu vou deixar o Hulk aqui por último aqui, tá? Hulk já Podem pode jogar botar na no seleção de seu todos os galo. tempos. É, o Hulk é seleção de todos os tempos. Fala, tipo, já Seleção pode de todos os tudo. tempos. O Hulk você já pode colocar lá em cima. O cara é absurdo. O Jô Quem que é honrou a esse? camisa. Jô. Honrou a camisa. Pra mim, honrou a camisa. O jogo. Ele- André vai ser contra, com certeza ser contra. Ele foi, pensa bem, André, ele foi artilheiro da Libertadores. Ele fez muito gol, mas a quantidade de gol que ele errava, meu Deus do céu. Ele fez muita Ah, coisa, né? compara com quem tá ali. Ó. Tipo assim, o Jô é mais ídolo na história do Galo que o Cereza, por exemplo? Não. Nunca. Não, que isso, tá louco? Então é honrou a camisa. É honrou a camisa. Eu acho Eles que o botaram jogo- o Cereza e jogou demais, honrou a camisa. Não, é honrou a camisa, exatamente. João Ele é Leite. Quem que é ele? João Leite. Cara, eu não Nossa. lembro muito bem do João Leite, velho. Tipo, do futebol dele. Eu não lembro muito bem dos times do Galo que ele participou. É difícil Pois é, o ó. João Leite, né? Porque o presente dele na política também influencia muito, né? A gente tem que tirar a política Não, aqui. esquece e só isso, pensar Não, no deixa Galo. não, de segura lado. não, esquece aí. Mistura. É, ele Isso jogou é nesse time absurdo de 80, né? Então, Mas Ele é o jogou goleiro demais de no toda a de raiva que 80. vocês têm do Galo, do Flamengo. Eu, sinceramente, aí é uma falha minha de não conhecer essa história do João Leite. Eu vou até buscar saber depois, porque o João Leite é amigo pessoal de um time meu ainda também. eu colocaria o Roca Camisa. Eu colocaria ele como um rock camisa também, com o passivo de eu estudar melhor a história dele para poder promover ele Luan, Luan. menino maluquinho. com o rock camisa. Esse aqui não tem dúvida, né? Esse aqui é... Esse aí eu botava no valeu aí, né? Esse aqui eu botava no valeu ainda. Se quer botar o Rocamento, quer ter a rasa, né? No quadro. Não, ele é um rock camisa. Alguém vai ter que estar no valeu ali, hein? Não, ele não é ele Ele era tem um- pelo menos um ali. Não, vai Esse ter. aqui eu não sei quem é. Acho que é o Sérgio Luizinho? Luizinho, esse aqui? Acho que é Luizinho. Ninguém vai saber, né? Vocês não vão saber esse aqui. Não sei, André. Luizinho. Luizinho é o Não, Roca deve Camisa. saber isso não. É o Roca Camisa. Luizinho que foi zagueiro da Copa de 82 do Brasil. Esse aqui o Não, Bruno não é. colocou Lá. para vocês passarem vergonha que ninguém sabe. Não, Ele fica colocou Aí no já chat GPT, ele colocou no chat GPT para descobrir esse cara aqui. Nossa, esse aí é o... Inclusive, você não vai saber nunca. Inclusive, Vai o lá. pessoal tá com medo da inteligência artificial dominar o mundo. Eu acabei de colocar aqui, quem cruzou a bola pro Dadá Maravilha? Aí o chat GPT, ninguém cruzou a bola, ele marcou gol de cabeça. Tá bem Ele longe marcou ainda gol pra de dominar o cabeça, mundo. Ele marcou gol de cabeça, alguém lançou essa bola lá, né, Miguel? Ou ele cabeceou o chão, né? A resposta dele foi essa, sucinta. Ele falou assim, ninguém cruzou a bola pra ele marcou gol de cabeça. Cara, esse cara, ele é medo da galera estrangeiro, do sabe? não sei o quê. Não, esse cara aí, deixa eu contar pra vocês. Esse cara se chama Mário de Castro e nada mais é que o terceiro maior artilheiro da história do Galo. Olha Que aí, isso, tá velho. vendo? Dito isso, valeu aí, né? Não, ué. Deixa a gente Ah, colocar esse depois, como você falou, eu pensei assim, Uhum. vamos colocar os caras onde que a gente acha, depois a gente... Esse Não, aqui coloca o no Bruno Roca sacaneou, Camisa. cara. Esse aqui o Bruno isso. sacaneou. Ah, não, depois pode dar uma mexida. Tá Põe ele em algum lugar aí. Não, põe ele em algum Tardelli. lugar aí.
Honrou a camisa, coloca o... Vou botar ele honrou a camisa aqui, ó. Coloca ele honrou a camisa. Tardelli. Tardelli. Não, esse não é o Tardelli, esse é o Marques, velho. Esse é o Marcos, moleque. É o Marques. Esse é o Marcos. Tardelli. Esse aqui é o Marcos. Aqui é tudo igual, né? Marcos jogou demais. Jogou demais. Não, gente, jogou com o Guilherme ali. Jogou demais. Tá junto do Guilherme ali. Jogou o Guilherme ali. Se não fosse o Marcos, o Guilherme não Marcos é existia, ídolo né? pra caramba, né? Verdade. Esse aqui é igual o BH e Gabigol. Vou falar porque eu não tenho rabo preso com ninguém. O Marcos era pipoqueiro. Fato. Pipoqueiro? Não é? Na tora. Que isso? Fato, não é, André? Fato, não é? Ótimo Quando a gente comentário, precisava dele na ótimo. final, ele afinava, dava um jeito, machucava, sei lá o que ele arrumava. Eu fui no jogo do centenário do Galo, 2008. Foi Atlético e Peñarol, no Mineirão. O Marques machucou no jogo comemorativo. Esse é o resumo do Marques. Não, O cara menospreza a história. Muito escroto. Não, eu amo o Marcos, Que era um isso, grande velho. jogador, jogou muito no Galo. É um Imagina, ídolo o que nosso. eu falo do mas- Paulinho eu tenho que falar, André. O que o Paulinho, então? Paulinho é o quê? Paulinho tá Sem aí, não. ressentimento, sem Ah, ressentimento. Paulinho. Valeu aí. Paulinho. Olha aí. Valeu aí demais. Valeu aí. Valeu. Errou demais. Ah, Atacante. ressentimento. Tá com ressentimento. O cara joga bola pra caralho, velho. Não. Atacante que é os gols que ele erra aí, que eu. Valeu aí, obrigado. Sai fora. O João errava, gol pra de gol que ele errava, velho. E ele ficava na cara do gol toda hora, velho. Pelo Não, amor é de Tchelice Souza. Não, valeu aí. Esse aqui eu não sei quem que é, não. É aquele Sérgio? Como é que é? Sérgio Araújo? Sérgio Araújo? Acho que é Você Sérgio vai Araújo. hoje? Não, Sérgio Araújo é esse Não, aqui. Sérgio Araújo é aquele outro ali. Esse aqui eu não sei quem que é, não. Isidoro, não? Não, Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. É o time da década de 80 também, né? Jogou demais, né? Jogou demais, cara. Jogou demais. Pode pôr ele do lado do Marques. Aí ali. acabou, né? Década de 80 só pode ter 6, velho. Não, então põe no não, Falou seleção de Só todos pode os ser. tempos. Não, eu limitei, Coloca foi uma mesmo. seleção de todos os tempos que eu limitei. Aí pode Ah, falar. Jogou demais ainda É. pode. Esse Reinaldo. Rinaldo. Vou deixar. Já joga ele em seleção de todos os tempos, passivo de ser o seu Galo É. também, eu acho. Entendi. Ele não ganhou nada, né? Seleção de todos os tempos. Não, também. O Reinaldo não ganhou nada. Eu só tô mencionando. Não. Volta naquele que eu falei lá no começo, velho. Tem diferença do melhor e o maior. Sim. O Reinaldo foi um gigante. O Pelé falou que foi um dos caras mais habilidosos que ele viu jogando com a bola, velho. Só que, por causa do O Flamengo, Flamengo né, é por isso que não tem como escapar, mano. Cara, toda hora ele volta nisso, cara. Toda hora ele volta nisso. concordo. É. Seleção de todos os tempos. Hever, seleção de todos os tempos pra mim. Hever, seleção de todos os sério? tempos. Porra. Sério, Que seríssimo. Você não, Então, que isso? Você não viu o que o Hever tava fazendo em 2012, 2013, meu amigo? Então, Ele metia assim, gol pelo no que vocês meio da estão rua, colocando até agora, o Hever é o maior zagueiro da história do Galo. Pra mim, ele é o maior zagueiro da história do Galo. Com Mas as certeza. opções que você deu aqui é essa mesmo. Não tem nenhum zagueiro aqui, não. Não, Não, tem alguns aí. mas mesmo que tivesse, pra mim, o Hever é o maior zagueiro da história do Galo. Não é o Canaps, não? Não, mexerica, não. Caçapa, né? O Caçapa era um bom zagueiro, meu. O Caçapa jogava bola pra caramba. Se eu fosse atleticano, o maior zagueiro pra mim seria aquele rapaz lá, Leonardo Silva, que marcou o gol da Libertadores lá. Ele também, se ele tivesse na lista, ele entraria pra mim. Ou jogou demais a seleção de torcida, mas ele não tá na lista. As torres gêmeas, né? Ronaldinho. Ronaldinho. Cara, Ronaldinho, Bruxo. joga lá no último, porque ele é forte candidato a ser o Galo. Que último? É. Seleção, que depois vocês veem. Tem cinco, É. tem cinco ali. Sérgio Araújo. Sérgio Esse eu Araújo. vi, o primeiro jogo que eu fui no Mineirão, eu vi o Sérgio Araújo jogando. Acho que foi no começo da década de 90. Honrou a camisa, né? Eu acho que não fica mais que isso, nem menos que isso, não. Eu acho que honrou a camisa. Tafarel. Cara, Tafarel, cara, no Galo, ele deu azar e pegou uns times muito meia Cara, boca, mano. Tafarel. Ele chegou a ganhar Comebol, André? Ele ganhou a Comebol, não ganhou? Ele ganhou a Comebol. Ele ganhou a Comebol. E ele foi responsável por uma Comebol que É, ó. o Galo ganhou de 4-1 no Mineirão e perdeu de 4-1 na Argentina. Foi, Parece rodada que é São central. Paulo lá com o Leão, né? É, quebrou Com o Leão. Leão. Não, era o Procópio. Procópio. Era o Procópio. O É. que é aquele jogo que ele A gente ia chutou um ser- cara no chão, A vocês gente ia lembram? ser tricampeão. Ele chutou um cara no chão. O Tafarel, pra mim, André, honrou a camisa. Não sei se você concorda. Cara, eu fui na Copa Valeu, Centenário de Belo Horizonte em 97. Foi Atlético e Milan. Milan de Maldini, Giorgio Weah, um time maço. O Tafarel, eu tô justificando meu voto. Ok. No primeiro chute de Giorgio Weah, o Tafarel aceitou. Eu achei que Então, ele assim- escapou o Tafarel. Eu também. Pegou demais. Não sei o quê. Achei... André, Sai que é sua. Honrou a camisa pra valeu aí.
O André, ele é muito vingativo a inteira, desde esse jogo de 97. André, depois tem que pagar os meninos pela sessão de terapia também, viu? Não vou botar esse... Só uma curiosidade, esse campeonato Só uma curiosidade, esse campeonato do Centenário que teve aqui, né, que assim, né, não foi nada forçado a final ser Cruzeiro e Atlético, né, sempre tinha Milan, tinha, quem mais? Tinha outro time. Tinha Benfica, Benfica, Corinthians, Flamengo, né? Enfim, aí eles forçaram a final ser Cruzeiro e Atlético, e esse jogo, Cruzeiro e Atlético, foi o jogo usado para fazer aquele clipe do Skank. Né, que eles gravaram o clipe lá, é uma partida de futebol, foi esse clássico, Cruzeiro e Atlético, da final desse torneio. Inclusive o Galo ganhou, né? O Galo foi campeão desse título. Inclusive o Cruzeiro jogou com o time reserva, porque o time titular estava em outro campeonato. Eu sei, Tardelli. Esse aí tem que estar na seleção de todos os tempos. Seleção de todos os tempos, não tem como. Não! 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, beleza. Não, tá. Deu certinho, porque eu tava pensando esse que aqui eu não preciso nem falar, né? Esse aqui, né? O Vitor, né? Seleção de todos os tempos. São Vitor. Não. O Vitor, pra mim, é o senhor Galo. Não, agora calma. Agora vocês vão discutir. Quem que sobe? Pra mim, é o senhor Galo. Se não fosse o Vitor, não tinha título, não tinha virada de página, não tinha Hulk no Galo, não tinha nada. Se não fosse o Vitor, não tinha nada. Quem é o maior ídolo da história do Galo? E aqui eu não coloco lá, entrou lá, não sai mais. Eu não meto o aqui. Eu pensei isso, quando a gente começou esse eu falei, o Vitor pra mim é o senhor Galo. No âmbito das coisas que nós estamos fazendo aqui, pra mim ele é o senhor. Cara, o meu problema com o Vitor, na verdade eu tenho nenhum problema com o Vitor. O cara é maluco. Eu amo o Vitor, ele mudou minha história. Não, velho, o cara é maluco. Mas ele, no final da carreira dele, ele me fez passar raiva, cara. Porque ele já tava catando borboleta. Então, assim... Sim, verdade. Pra estar no seu Galo, um cara incólume, um cara que é uma ovelha branca, assim, que não teve nenhuma mancha, sabe? Não existe nenhum deles. Pra mim, dentre esses que estão aí, pra mim, o que tem que ter, que tá no seu Galo é o Ronaldinho. Ele fez a gente raiva também em 2014. Ele começou a mas eu amo esse homem, velho. Esse homem foi demais. Tá vendo? O critério dele é o meu palco bate Chico, não bate Francisco. Esse cara é difícil demais, velho. Deixa eu falar. Tipo assim, fora do Brasil, eu tenho uma experiência aqui na Alemanha. Cara, o quão o Ronaldinho elevou o clube do Atlético Mineiro a um patamar que a gente não tinha antes. É absurdo. Tipo assim, conversa com o indiano. Os caras que nem gostam de cricket. E aí ele fala, não, eu conheço alguns times do Brasil, tipo assim, o Mineiro, ele fala Mineiro, né? Mineiro, que é o do Ronaldinho, o São Paulo, que ganhou, né, tricampeão, não sei o quê. Então, assim, o Ronaldinho, na minha visão, mudou essa chave do Galo e colocou o Galo em outro patamar. Então, pra mim, ele é o senhor Galo. Vou ter que concordar com você. Mas eu concordo que o Vitor tá muito perto, velho. Mas por causa do critério que eu te disse, se não tivesse o Vitor, você não tinha a mudança. Mas se não tivesse tido o Ronaldinho, nem chegado na final, talvez, da Libertadores, não tivesse chegado pro Vitor poder fazer as defesas que ele fez. Então, pelo meu próprio critério, como eu tento ser uma pessoa razoavelmente coerente, tem que ser o Ronaldinho mesmo. Não tem jeito. Não sei se vocês lembram, no jogo do Atlético Strongest, na primeira fase, a representação do Ronaldinho, cara, na altitude, tá 1-1, final do jogo, eu acho que foi o Bernard, cruzou na pequena área do Strongest, o Ronaldinho estava atrás do zagueiro, só a presença do Ronaldinho assustou o zagueiro fez gol contra. Ele ficou preocupado com o Ronaldinho, bateu na canela e entrou a bola. Então, assim, o Ronaldinho é aquele cara que acabava os jogos, a galera foi lá pedir autógrafo e coisa, né? Então, ele é absurdo, cara. Pra mim, é o senhor Galo, o maior da história do clube. O Ronaldinho, ele fez no Galo um treco parecido que ele fez no próprio Barcelona, né? Que, tipo assim, que já era, obviamente, o Galo também já era um time grande, o Barcelona, obviamente, também, mas é aquele cara que muda a visão das pessoas em relação ao time. Né? No Barcelona foi a mesma coisa. É óbvio que o Messi jogou muito mais do que ele, ganhou mais título que ele e tal, mas é ele que muda a visão que as pessoas tinham do Barcelona, entendeu? Então, assim, eu acho que no Galo também é a mesma coisa, né? Uma virada de chave ali do time que era só ficar chorando, que o juiz roubou, não sei o quê, para um time que chega e ganha título e constrói uma história, né? Como foi a Libertadores de 2013, que, igual eu falei, até eu que não sou atleticano, não tem como. Todo mundo lembra da Libertadores de 2013, independente do time que torce, né? Porque é o time do Ronaldinho que estava no Brasil e
tipo assim, talvez a last dance do Ronaldinho, né? A última vez que ele realmente jogou bola, o ataque super veloz e matador, né? Com Jô, Tardelli, Bernard, as defesas do Vitor, o milagre do Vitor naquela defesa do pé. Então, acho que o Ronaldinho muda. Mas, assim, o ídolo, obviamente, maior é você tem que me dizer, né? Eu achei realmente que ia ficar ali, assim, quem é mais saudosista talvez ainda fica com o Reinaldo e tal, porque era o ídolo, talvez o jogador mais habilidoso, né? Até porque fez a carreira toda no Galo e tudo, mas, assim, para vocês, eu imaginei que ia ficar ali entre Vitor por causa daquele milagre, né? Porque ali, acho que ganhou a Libertadores ali, né? Naquela defesa. Absurdo. E o Hulk, porque o Hulk é o retrato do Galo que chega e é favorito. Entendeu? Porque até 2013 eu não sei se o Galo era considerado favorito. Como o Galo de 2021 chega nas competições favoritas, e hoje, até o ano passado, que não foi tão bem, ele chega como favorito porque é o time do Hulk, entendeu? E o Hulk, o Hulk entrega muita bola. Eu acho que o que bobear, cara, é o auge técnico do Hulk, apesar dele ter ido para a Copa lá em 2014, mas é onde ele joga mais bola. Porque eu lembro que em 2014, o povo falou assim, quem que é esse Hulk? Tira esse cara da seleção. E no Galo é o contrário. O cara com 30 e tantos anos, muita gente em outros estados fala, pô, esse Hulk tinha que estar na seleção, tipo 2020. Não é na Rússia? No Zenit. Jogou na China, né? Enfim, então para vocês, vamos fechar então com o Ronaldinho, é o maior ídolo da história do Galo. Isso. Certeza? Subiu, não desce mais não, hein? Ronaldinho, se estiver vendo esse vídeo, eu te amo, viu? Ronaldinho, se você estiver vendo esse vídeo, até eu, cruzeirense, torci pro Galo. Ronaldinho, se você estiver vendo esse vídeo, obrigado pelos 5-4 nos tantos. Só isso que eu tenho para te agradecer. Esse jogo, nada. Então, senhores, então... Pode ir. Então, senhores, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Espero que a gente possa fazer outras assim, apesar de falar de um time que é difícil para mim, pro Ick falar, mas assim, foi muito legal esse vídeo aqui. A gente está gravando, tá? Porque mais tarde a gente vai fazer a live da rodada, então a gente vai soltar esse vídeo amanhã, tá? E depois a gente vai soltando os cortes e tudo. Então, assim, dá tempo para vocês divulgarem aí para seus amiguinhos também, tá? Que amanhã, mais ou menos 7 horas da noite, a gente solta esse vídeo inteiro, na íntegra, tá? E, tipo assim, foi bem legal. Valeu pela amizade aí de 20 anos, né? Parece que eu tô despedindo, né? Você vai continuar a amizade. Tá embora, velho. Mas tem mais de 20 anos que eu conheço essas duas peças. Mas vocês falaram no início do vídeo. A energia do cara baixou demais, velho. É saudade, já ia contar um caso aqui. Vou contar um caso aqui pra gente encerrar em alta, né? Encerrar legal, né? Não esse deprê que me passou. Mas, como você sabe, aqui tem esses meus amigos aqui embaixo, que são crentes, né? E eu sou um cara que não tem uma religião assim precisa, né? Uns me chamam de agnóstico, outros me chamam de coisas que eu nem sei falar o que é aqui, mas um certo dia, esse menino Bruno aí, que agora vai voltar a energia em alta, ele me chamou para uma tal de célula, me levou para a célula, para saber como é que é essa coisa de Deus aí, tudo. Eu fui para a célula, chegando lá, perdi exatamente esse jogo do Flamengo, o maior jogo da história de Ronaldinho e Neymar, porque eu estava na célula orando. Então, eu encerro assim, com energia altíssima. Você vê uma amizade forte quando tem uma história dessa. Essa amizade, não sei como é que não terminou naquele dia, como é que não acabou. Na hora que o Flamengo estava tomando 3-0, eu falei, nossa, olhando o celular lá, o pessoal lendo a Bíblia, olhando o celular e tal. Depois o Flamengo empatou 3-3, eu queria ir embora. O cara, não pode ir embora não, vai ter no seu clube, vai ter aqui pra gente manter contato. Eu quero contato, caralho, senhor. Tá 3-3, aquele pra casa ver o final do jogo. Não consegui ver o jogo. Então, fica aqui meu relato. Nada contra a célula. Minha esposa é crente, vai em célula, já foi líder de célula. Mas eu perdi o maior jogo da história porque estava conhecendo a célula. Nossa, muito bom ver um flamenguista infeliz, né? É muito bom. É muito justo, André. Vou deixar gravado aqui na live também meu último relato, que é o seguinte: não terei mais piedade de certos atleticanos. A partir de hoje, 14 de abril de 2025, qualquer título que o Flamengo ganhar em cima do Atlético, eu irei conversar com os atleticanos que eu deixei passar na última final, que a gente ganhou lá no Galinheiro, o maior ganhou lá. Primeiro título vocês nunca vão poder tirar da gente, lá no Galinheiro, Flamengo 4-1 no agregado, fora o baile. Tchau. Vou encerrar esse vídeo do Galo com o flamenguista, né, senhores? Deem suas considerações finais. É duro, né? Não, só tem uma coisa pra falar. Chupa, Flamengo. Que mote. Beleza. O vídeo do Galo não é fazer uma homenagem ao Galo. O Galo é um time dos apaixonados. O Galo é um time de malucos.
Você não pode pensar muito para torcer para esse time, porque para analisar a história que a gente já passou por ela, a gente é realmente quem sofre, mas quem ama muito e quem não larga por nada. Se tiver que defender, a gente briga para defender, se tiver que gritar, a gente grita para poder. E essa é a história do Clube Atlético Mineiro, maravilhosa. Galo, eu te amo, e fica assim. Que isso, cara, foi a coisa mais lúcida e ao mesmo tempo mais maluca que alguém podia falar, né? Ao mesmo tempo que ele tá lúcido, ele tá falando uma coisa maluca, né? O cara é lúcido e ao mesmo tempo é maluco, aí não tem o que fazer, não. Valeu, galera, voltem sempre. Alô! Voltem sempre, quando quiserem voltar é só falar, a casa de Por vocês. esse coração aí, André. Pessoal, esse ódio aí, cara. curta de... Fazer a terapia do André. Apesar de tudo, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam no canal e faremos mais lives atleticanas, se Deus quiser e seu coração aguentar. Valeu, até mais. Falou, pessoal. Até mais. Falou, valeu.